galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. E a gente já começa 2023 com o pé direito, com mais uma cobertura de provas da Medway. E a gente não podia deixar de estar com vocês nesse início de ano para falar um pouquinho sobre o SUS São Paulo. Isso porque 2023 já começa mega desafiador, trazendo uma das provas mais concorridas daqui do estado de São Paulo, né? O detalhe é que eu sei que tu tá naquele desespero, porque, eu tava estudando 2022, eu quero ser R1 agora em março, eu nem sei o que vai acontecer com a minha vida ainda. Mas calma, que essa angústia passa. A maioria de vocês tem em janeiro várias entrevistas, alguns ainda vão estar fazendo muitas provas e o SUS São Paulo é uma das provas mais importantes. Então a gente tem que saber ter estratégia para essa prova, como ela cai, e a gente não podia deixar de estar com vocês, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, sendo aluno ou não da Medway. Eu quero te recapitular o que a gente tem aqui no Cobertura de Provas. Lembra que toda semana que antecede a tua prova, a gente tem uma aula por dia do Apostas Medway. Nessas aulas, a gente traz aqueles temas que são mais recorrentes em termos estatísticos nos últimos anos e que são, sim, uma aposta para esse ano. A gente faz um breve resumo daquele tema, daquela peculiaridade que a tua banca gosta de cobrar. Na véspera da tua prova, tem dicas de última hora, que como o próprio nome sugere, é aquele momento que a gente dá os bizus, os fluxogramas, aqueles flashcards que tu tem que estar memorizando para a prova. E quando a gente fala de SUS São Paulo, a memorização é super importante, certo? Além disso, a gente ainda disponibiliza alguns simulados gratuitos e, depois da tua prova, aqui no nosso canal do YouTube,
tem a live de correção. Na live de correção, além da gente explicar o porquê de cada uma das questões, a gente traz também um arquivo com prováveis, possíveis recursos. Quais questões a banca pode anular, quais questões a banca pode mudar o gabarito, trazendo também a referência bibliográfica que você pode usar como base, certo? Então, se você tá gostando, não deixa de deixar o like aqui pra gente ficar felizinho, com o coração quentinho. Ao mesmo tempo, se inscreve no nosso Instagram, notifica aí para não perder nenhuma atualização, principalmente sobre o SUS São Paulo. Bora CR1 esse ano? Vamos discutir um pouquinho de clínica médica. Como que é a prova de clínica no SUS? É uma prova bastante objetiva. Na verdade, o SUS, de maneira geral, é uma prova muito objetiva. Enunciados tendem a ser mais curtos, com alternativas também curtas. O detalhe é que você tem que saber alguns aspectos de memorização, mas não é aquela memorização de rodapé de livro, por exemplo, qual o achado ultra específico, infrequente e incoerente que pode aparecer nessa doença. Não, mas são características peculiares, patognomônicas de uma doença, ou muito características de uma doença, caracteriza uma tríade, uma pêntade, por exemplo, que você tem que dominar. Assim como scores, alguns scores, principalmente aqueles fáceis, como CURB 65, que a gente vai comentar na prova, ou o score de Wells, ou Chades-Vasque, você tem que ter memorizado, porque a tua banca vai explorar conceitos que levam em consideração o domínio desse score, certo? Eventualmente, a banca te pergunta, inclusive, bem direto, assim, quais dos itens abaixo faz parte do score tal, do score de Child, por exemplo. Então, ter esses scores dominados é importante. Além disso, a banca cobra bastante objetividade diagnóstica. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre gasometria arterial, que é um tema que o SUS São Paulo gosta muito. Mas ele não fica fosforilando, se é uma acidose metabólica de anion gap aumentado com uma acidose metabólica de anion gap normal, com uma alcalose metabólica. Não, ele não entra nesse nível de preciosismo. O que ele quer é se é uma acidose metabólica, se é uma alcalose, se é respiratório, se é metabólico, se está compensado, se não está compensado. É bastante objetivo, certo? Além disso, cobra questões conceituais, que é onde a gente tem que saber aqueles conceitos, aqueles scores, como a gente falou, e não costuma explorar muita imagem. Então, se você é daquela pessoa que morre de medo de imagem, essa não é uma prova que você precisa ir desesperado. Exceto quando o assunto é anemia. Aqui estão os temas que mais caíram no SUS São Paulo na prova de clínica médica nos últimos 10 anos. Qual o detalhe? Eu não vou conseguir discutir isso tudo com você, obviamente. A gente vai passar um bizu, uma revisão naqueles temas principais. A gente vai falar um pouquinho de anemias, as anemias que já caíram na tua prova. A gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, mais com foco principal em acidose metabólica. A gente vai falar sobre insuficiência cardíaca, especialmente descompensada, porque é uma aposta para esse ano, já que teve algumas mudanças. A gente vai falar um pouquinho também sobre manejo de pneumonias, que a tua banca gosta muito, e vai falar sobre tratamento de diabetes. Vamos começar então falando sobre anemias. Eu sei que anemias é um tema extremamente extenso, mas a tua banca cobrou nos últimos anos só essas 4 anemias. Anemia megaloblástica, anemia de doença crônica, anemia sideroblástica e anemia ferropriva. Quando a banca cobra esses temas, qual o foco que ela dá? Em geral, ela quer saber a causa. Por exemplo, tem uma anemia de doença crônica, ela te pergunta qual das doenças abaixo é capaz de causar esse tipo de anemia. E aí ela coloca lá um tumor de cólon, por exemplo, que está causando sangramento. Não é esse. Ela coloca lá etilismo, que causa geralmente uma anemia megaloblástica. Não é esse. Ela coloca lá a exposição, um defeito anatômico. E aí você tem que pensar se aquilo pode ser compatível com a doença crônica ou não. Além disso, ela leva muito em consideração os critérios diagnósticos. É por isso que vocês têm que saber a interpretação laboratorial, principalmente do perfil de ferro. E, por fim, a banca gosta de cobrar imagens quando o assunto é anemias. Lembra que essa é uma das nossas exceções. Eu trouxe aqui um bizu rapidinho das principais alterações de imagem que a tua prova pode cobrar. Ela nem sempre cobrou todos, ela cobrou os mais específicos, os mais frequentes da nossa prática clínica diária. Por exemplo, a presença de dacriócitos ou
hemácias em lágrima. Esse aspecto em lágrima sugere muito o diagnóstico de uma eritropoiese que está sendo feito extramedular. Isso porque a nossa medula está ocupada. Geralmente é o que acontece no quadro de mielofibrose, por exemplo. Ela também costuma cobrar a presença de macrooválocitos, mas aí não com a imagem, ela te descreve que eu tenho hemácias grandes e ovais. Isso é característico de uma anemia megaloblástica. Ela também já explorou o conceito, a presença de acantócitos, lembrando que os acantócitos podem aparecer em contexto de uremia ou hepatopatias, e também já cobrou o clássico aparecimento de drepanócitos, ou seja, as hemácias em foice da doença falciforme, certo? Além disso, a banca também já te cobrou as hemácias em rolô, com empilhamento de moedas, que é um achado muito característico na tua prova para pensar no diagnóstico de mieloma múltiplo, especialmente se vier associado lá o nosso mnemônico, caro, hipercalcemia, anemia, R de doença renal e O de alterações ósseas, geralmente fraturas patológicas, certo? Outra alteração que a banca também já cobrou, a presença de corpúsculos de Howe-Jolai. O que significa isso? Significa que teu paciente foi esplenectomizado. Às vezes a banca explora a imagem, às vezes ela descreve que foi encontrado isso e quer saber o que você tem que fazer com esse paciente. Lembra que o paciente que foi esplenectomizado tem maior risco de ter infecções por germes encapsulados. Então lembra da vacinação para germes encapsulados, como pneumococo, meningococo. Lembra que tem uma associação com asplenia. A gente vai falar um pouquinho também sobre os corpúsculos de Pappenheimer. Os corpúsculos de Pappenheimer costumam aparecer na anemia sideroblástica, na hematoscopia, quando eu avalio o sangue na periferia. Além dos esquizócitos, os esquizócitos aparecem quando eu tenho uma destruição de hemácia na periferia, ou seja, uma anemia hemolítica, a hemácia está sendo destruída, microangiopática, em pequenos vasos. Isso pode acontecer numa PTT, por exemplo. Isso pode acontecer na CHU. Então, não é específico de nenhuma doença. Isso acontece quando eu tenho uma anemia hemolítica microangiopática, certo? Dito isso, uma característica importante de eu avaliar quando eu estou diante de uma anemia é se é uma anemia hiperproliferativa ou hipoproliferativa. O que é isso? A minha medula consegue produzir hemácias ou não consegue. Quando a minha medula não consegue produzir, eu tenho anemia hipoproliferativa. Logo, a contagem dos meus reticulócitos, ou seja, células imaturas, é baixa. Quando a minha medula tenta compensar aquela anemia e acelera a produção de hemácias, liberando hemácias maduras imaturas, na periferia, eu tenho um aumento de reticulócitos, eu tenho uma reticulocitose. Essa anemia hiperproliferativa acontece em duas situações, sangramento e anemia hemolítica, ou seja, o problema não está na medula. Quando o meu problema está na medula, seja por doença medular ou porque eu não consigo substrato suficiente para produzir as hemácias da maneira como eu queria, seja por alteração genética, seja por desvio na produção por uma neoplasia, seja por ocupação medular, seja porque me falta ferro, porque me falta grupamento M construído de maneira adequada, porque me falta porfirina, independente do que me falta, se eu não tenho matéria-prima para produzir a minha hemácia, eu tenho uma anemia hipoproliferativa. E aí vamos discutir as principais anemias que a tua banca gosta de cobrar, a começar pela anemia ferropriva. Esse quadro é o que você tem que saber a respeito da anemia ferropriva. Lembra que quando a gente fala de adulto, a principal causa de anemia ferropriva é perda crônica de sangue. Um adulto não tem anemia ferropriva, salvo raras exceções, tipo um paciente muito desnutrido, que está muito tempo institucionalizado ou morador de área livre. Eu tenho anemia ferropriva não por baixa ingesta, e sim por uma perda crônica de sangue. Eu tenho que fazer uma endoscopia, tenho que fazer uma colonoscopia, tenho que ver se não é uma mulher, se tem um sangramento uterino anormal importante, por exemplo. Dado isso, eu tenho que saber quais são as características clínicas do meu enunciado que sugerem um diagnóstico de anemia ferropriva. Então, eu tenho alterações secundárias a um processo de falta de nutrientes, por exemplo, glossite,
queilite angular, e eu tenho algumas alterações que são um pouco mais específicas, sugestivas do diagnóstico, por exemplo, geofagia, vontade de comer terra, e coiloníquia, que é a unha em formato de colher. O que a banca vai me perguntar? Vai me perguntar qual o perfil da anemia ferropriva, como que se apresenta clinicamente o meu doente, laboratorialmente, na verdade, o meu doente. Eu posso ter esses achados descritos no enunciado e a banca quer o diagnóstico, ou ela pode colocar entre as alternativas mesmo como que esse paciente vai se apresentar. E aí o ideal é fazer por exclusão. Lembra que a tua anemia ferropriva, geralmente ela é hipocrômica e microcítica, e ela tem anisocitose, ou seja, um RDW aumentado. O tamanho das hemácias varia bastante, o RDW geralmente acima de 14%. Quando eu vou para o meu perfil de ferro, eu tenho ferro sérico baixo, porque tá faltando. Eu tenho a ferritina baixa. A ferritina é onde eu tenho um estoque de ferro. O meu estoque de ferro também tá baixo. Isso porque o meu organismo tenta manter a produção de hemácias ao máximo. Ele acaba com os estoques. Se já tá tendo anemia, é porque já tá faltando no meu estoque faz tempo. Porque até então eu estava usando o estoque para suprimir aquela minha anemia, certo? É por isso que no teu tratamento você repõe, cura a anemia e depois ainda mantém a reposição de ferro por mais 3 a 6 meses, a depender do protocolo, para reposição dos estoques, certo? Mas tem outros detalhes que eu preciso saber também. O meu índice de saturação de transferrina é baixo, enquanto a minha dosagem de transferrina e de capacidade de ligação está alto. Por quê? Eu tenho muita molécula de transporte de ferro, a transferrina, livre, e eu tenho uma alta avidez. Eu quero ferro para mim. Por isso que esses dois estão altos. Em compensação, eu tenho pouco ferro ligado na minha transferrina, ou seja, o meu índice de saturação, de ligação, é baixo. Fez sentido? Não decore esses valores. Pensa fisiologicamente o que cada nome representa, que você vai entender se ele vai estar alto ou vai estar baixo, certo? Um outro diagnóstico diferencial para anemia hipomicro vai ser a anemia sideroblástica. A anemia sideroblástica, ela acontece por uma deficiência de protoporfirina. O que acontece? Eu tenho falha na síntese do grupamento M. Lembra lá que o grupamento M vai ser formado por ferro mais protoporfirina. Agora eu tenho ferro, meu ferro pode até acumular, inclusive. Por quê? Porque o meu corpo fica ávido por ferro, ele quer ferro, mas eu não tenho a protoporfirina para grudar nele e formar o grupamento M. Logo, se eu não utilizo ferro, eu tenho um acúmulo de ferro. Esse acúmulo de ferro vai ser representado no meu sangue periférico como os corpúsculos de Pappenheim. E se eu fizer uma biópsia de medula, eu tenho sideroblastos em anel, que são células que têm um pontinho mais azulado na periferia, por isso o chamado sideroblasto em anel, que representa o acúmulo de ferro. Essa anemia sideroblástica pode acontecer por intoxicação, seja intoxicação medicamentosa, intoxicação alcoólica, por chumbo. Pode acontecer também no contexto de deficiências, como deficiências de cobre e uso de outras medicações mais específicas. Os achados mais característicos são esses identificados pelo acúmulo de ferro. Mas não é só isso. Em geral, eu vou ter uma anemia hipomicro, mas o meu tamanho da hemácia pode ser variado. O fato é que o meu perfil de ferro também vai mostrar esse acúmulo, então eu tenho ferro sérico aumentado, ferritina aumentada, o índice de saturação da transferrina, ou seja, a quantidade de transferrina grudada no ferro, aumentada, tem muito ferro circulando. Em contrapartida, a minha medula é hipoproliferativa, ela produz pouco porque está faltando protoporfirina, logo é hipocelular, com reticulócitos mais baixos, certo? Faz diagnóstico ainda com anemia ferropriva, talvez o principal diagnóstico diferencial da tua prova, anemia por doença crônica. Anemia por doença crônica deveria ser um diagnóstico sindrômico, porque ela pode acontecer por qualquer coisa. Pode acontecer por insuficiência cardíaca, pode acontecer por uma doença autoimune, por uma
inflamação por uma artrite, por exemplo, pode acontecer num contexto de neoplasia, de infecção, então as etiologias são as mais variáveis e ela é justificada por uma doença inflamatória. O que acontece? Teu corpo percebe que está doente e guarda ferro, não utiliza o ferro porque ele não quer alimentar essa inflamação. Ele pensa, será que essa inflamação é uma bactéria? Se eu der ferro para a hemácia, a bactéria pode ir lá e se alimentar desse ferro também e ficar mais potente. Então ela começa a guardar esse ferro e não utilizar. Isso justifica o padrão característico laboratorial. Eu tenho uma anemia normo-normo, que pode ser hipomicro, mas em geral é normo-normo, tá? Lembrando que toda regra tem a sua exceção e aqui não é diferente. Esse não é o padrão único e exclusivo. Olha a questão como um todo, certo? Aqui também, se eu estou privando, se eu não estou produzindo hemácias como eu deveria, eu tenho um número de reticulócitos mais baixos. Acontece que aqui eu tenho ferro circulando, eu só estou guardando, eu estou estocando, eu não quero deixar ele disponível para uso para as células, porque eu tenho medo de a minha inflamação também usar esse ferro, certo? Por conta disso, os meus estoques estão altos, eu tenho aumento da minha ferritina. Eu também tenho o índice de saturação e a capacidade de ligação baixos. Por quê? Aqui eu tenho pouca célula ávida para pegar esse meu ferro, porque ele está se poupando disso, certo? E o grande detalhe da tua prova é que a epsidina está aumentada. A epsidina tem relação com a capacidade de absorção do ferro no teu intestino. Uma epsidina aumentada suprime a absorção de ferro no intestino. Essa é a principal pegadinha que aparece na tua prova. No contexto de doença crônica, eu tenho ferro. O meu corpo quer inibir a chegada de mais ferro para não alimentar as células inflamatórias ou uma possível infecção. Por isso, a tua dosagem de epsidina vai estar aumentada, certo? Agora, não faz mais diagnóstico diferencial com anemias hipomicros, mas pode aparecer na tua prova a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica tem associação importante com uma deficiência nutricional de vitaminas, vitamina B9 e vitamina B12. As causas associadas à deficiência de vitamina B12, seja dificuldade de absorção por uma doença em ilho terminal, por uma doença gástrica com comprometimento da produção de fator intrínseco, como uma doença autoimune, um comprometimento da célula parietal, uma infecção por H. pylori, por exemplo, ou mesmo uma doença de Crohn acometendo o ilho terminal, podem todos esses justificar uma deficiência de vitamina B12. O fato é que aqui eu tenho hemácias grandes, hemácias com VCM aumentado, tem uma macrocitose. Geralmente, ela vai ser associada de uma normocromia, mas pode ter uma discreta hipercromia. O grande detalhe é o VCM grande, certo? A tua prova frequentemente coloca anemia megaloblástica também associada com aqueles pacientes que são etilistas. Então, cuida com essa informação no teu enunciado, certo? Essa é a principal característica, eu tenho VCM aumentado. Qual o outro detalhe? A deficiência desses nutrientes, B9 e B12, são importantes para a produção de outras células também. Por isso, o teu paciente pode se apresentar com uma pancitopenia. E mais do que isso, ele pode se apresentar com a presença de neutrófilos pluri- ou hipersegmentados, com núcleo com mais de 5, 6 segmentos, certo? Frequentemente o RDW é normal, o nível de anisocitose, mas ele pode ser discretamente aumentados. Esses são os 4 diagnósticos diferenciais principais de anemia que você tem que levar para a tua prova, certo? Vamos passar para outro tema, vamos discutir um pouquinho agora gasometria arterial. Antes de mais nada, lembra que o meu objetivo com a avaliação da gasometria arterial pode ser avaliar a relação PF, de troca pulmonar, ou avaliar a presença de um distúrbio ácido-básico, certo? Eu preciso da gasometria arterial, principalmente quando eu quero avaliar a parte respiratória. Se eu quero ver a parte metabólica, frequentemente uma gasometria venosa pode me ser suficiente. Mas qual a moral de avaliar uma gasometria arterial? Meu objetivo primordial é avaliar o pH
e identificar se está acontecendo algum distúrbio ácido-básico, um acúmulo de ácidos ou de bases. Dito isso, eu tenho que lembrar que no meu corpo existem uma série de mecanismos de manter a homeostase, ou seja, de manter o pH na faixa mais estreita possível. Lembra que teu pH é uma escala logarítmica que o normal é de 7,35 a 7,45, mas se ele está a 7,5, por exemplo, ele não está só 0,05 aumentado. Isso é uma escala logarítmica. E essa homeostase ela vai ser alcançada a partir da interação, da ação, na verdade, dos sistemas tampões. E o principal sistema tampão do teu organismo é a associação, a interação entre pulmões e rins, certo? Que são os chamados tampões sanguíneos. O que é importante eu saber? O meu pulmão exerce esse controle da homeostase através da eliminação de CO2, enquanto os meus rins, a minha corrente sanguínea, exerce esse tampão através do equilíbrio da produção de bicarbonato. Existe uma série de teorias, de hipóteses para defender os distúrbios ácidos básicos, como a presença de um distúrbio, de uma variação entre cátions e ânions, por exemplo. Mas o método que a gente dá aqui na aula é o método tradicional, que tem esse nome realmente e é o método cobrado na tua prova, certo? Em praticamente todas as provas de acesso direto, para ser mais sincera. Qual o detalhe? Quando eu tenho este equilíbrio, eu tenho que me lembrar que o CO2 se comporta como um ácido, ou seja, sempre que ele está em excesso, eu tendo a ter uma acidose. Sempre que ele está diminuído na minha corrente sanguínea, eu tendo a ter uma alcalose. Enquanto o bicarbonato funciona como uma base. Sempre que ele está em excesso, eu tendo a ter uma alcalose, base. Sempre que ele está em falta, em queda, eu tendo a ter uma acidose. O detalhe é que quando o meu problema for pulmonar, eu tenho uma alcalose ou acidose respiratória. Quando o meu problema for renal, eu tenho uma alcalose ou acidose metabólica, certo? Dito isso, como que eu passo para a interpretação da gasometria arterial? Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é normal, certo? Então, eu já te falei que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Aproveita e grava o teu PCO2 normal de 35 a 45, certo? Além disso, eu tenho que saber que a faixa normal para o BIC também é aproximadamente entre 22 e 26 e que o valor de variação do base excess, ou seja, o excesso de base, vai de mais ou menos 2, mais ou menos 3, a depender da tua referência, certo? Para termos de cálculo, a gente considera que os valores normais de BIC e de PCO2 são a mediana desses valores, ou seja, meu valor normal de PCO2 para cálculo é 40, meu valor normal de BIC para cálculo é 24. Guarda essa informação, beleza? Agora, a gente vai num passo a passo para interpretar a gasometria arterial. Antes de mais nada, eu quero te lembrar dessa fórmula aqui. O que representa essa fórmula? Quer dizer que pela interpretação tradicional dos meus distúrbios ácidos básicos, eu tenho que o meu pH é diretamente proporcional à variação do meu bicarbonato e inversamente proporcional à minha variação do CO2. O que isso quer dizer, Ana? Isso quer dizer exatamente a mesma coisa que eu te falei no slide com imagens. O detalhe é que eu quero que você memorize essa fórmula, e escreva ela sempre na tua prova, sempre do lado da tua prova. Por quê? Copia comigo. Sempre que eu tenho bicarbonato mais alto do que deveria ser, o meu pH também vai estar mais alto, ou seja, eu estou tendo uma alcalose. E qual vai ser minha resposta compensatória? Ou seja, o que meu sistema tampão do organismo vai tentar fazer? Vai tentar aumentar CO2 para diminuir o pH. Pegou? Vamos fazer outro teste, olha só. Se eu tenho uma diminuição do PCO2, diminuir o PCO2. O que acontece com o meu pH? Inversamente proporcional, o meu pH sobe. Olha só, que curioso. PCO2, que é um ácido, cai, eu tenho uma alcalose. Justo. Se o meu PCO2 está caindo e eu tenho uma alcalose, o que o BIC vai tentar fazer? O que o rim vai tentar fazer para compensar esse distúrbio? Ele também vai querer cair.
Assim, além de descobrir o que causa uma alcalose, o que causa uma acidose na hora da tua prova, você vai conseguir interpretar se aquele distúrbio descompensado está tendendo para um outro distúrbio misto de acidose ou alcalose também. E você vai saber o comportamento esperado da outra substância. Por exemplo, sempre que o meu bicarbonato cai, o que eu espero é que o CO2 também caia para compensar. Sempre que o meu bicarbonato sobe, o que eu espero é que o CO2 também suba para tentar manter essa relação estável, certo? Então eu já sei o que são ácidos bases, já sei que são grandezas direta ou inversamente proporcionais, já sei que quando tem variação respiratória, quando tem variação no CO2, eu tenho um distúrbio respiratório. Quando tem variação no bicarbonato, eu tenho um distúrbio metabólico, que o meu objetivo é sempre tentar trazer o pH para uma faixa mais normal possível e que as respostas compensatórias são sempre na mesma direção. Vamos para o passo a passo? Antes de mais nada, olha para o teu enunciado. Olha para a história. Se a história é compatível com um quadro de perda gastrointestinal, por exemplo, isso já vai te dar uma dica se você está perdendo potássio, se você está perdendo cloro, o que isso pode estar acontecendo num vômito, por exemplo. Se você está perdendo por via baixa, está tendo muita diarreia, o que pode estar acontecendo? O próprio enunciado já te sugere o distúrbio ácido básico que está vigente naquele caso clínico, certo? Depois disso, a gente vai olhar para o distúrbio primário, olhar para o pH, ver se é ácido ou base, vai olhar para ver se é respiratório ou metabólico, depois a gente vai ver se a resposta compensatória está adequada, ou seja, se o meu BIC sobe, o meu PCO2 também tem que subir, mas ele subiu só o necessário para tentar trazer o pH para a faixa normal, tentar, porque um esquema tampão não consegue trazer para a faixa normal, ou ele subiu mais que o esperado, eu estou com um distúrbio misto, ou ele subiu abaixo do esperado, eu também tenho um distúrbio misto. E quando for necessário, no contexto de acidose metabólica, a gente vai aprender a calcular o anion gap. Vamos lá que a gente já perdeu muito tempo. Olha para o pH. pH é uma acidose ou é uma alcalose? Como é que eu vou saber? Olha o valor. Lembra o valor de corte? 7,35, 7,45. Tá mais baixo que 7,35 é uma acidose. Tá mais alto que 7,45 é uma alcalose. A segunda dica é ver se é um distúrbio metabólico ou um distúrbio respiratório. Como é que eu faço isso? Se eu tenho uma acidose, lembra lá da tua continha, eu tenho que o pH é igual ao BIC sobre o bicarbonato. Se eu tenho uma acidose é porque meu pH caiu. Se eu tenho uma acidose e o pH cai, para que essa acidose seja culpa do rim, para que seja um distúrbio metabólico, tem que ser um problema do bicarbonato. Ou seja, se meu bicarbonato caiu, eu tenho uma acidose metabólica. Já se eu tenho um pH mais baixo e isso aconteceu por conta de um aumento de PCO2, eu tenho uma acidose respiratória. O raciocínio vale para as alcaloses também. Olha para o teu pH. A alcalose é pH que aumentou. O pH pode aumentar porque o meu BIC subiu ou porque o meu PCO2 caiu, inversamente proporcional. Se o pH aumenta porque o BIC subiu, eu tenho uma alcalose metabólica. O BIC é metabólico. Se o pH aumenta porque o PCO2 caiu, eu tenho uma alcalose respiratória. O CO2 é respiratório, certo? E a minha próxima pergunta é saber se esse distúrbio é compensatório ou não. Para eu saber se um distúrbio é compensatório ou não, eu vou ter que saber 4 fórmulas. E são difíceis de memorizar algumas vezes, principalmente se a gente não usa no dia a dia. Se eu tiver que escolher uma para memorizar, eu vou escolher essa daqui, a da acidose metabólica, que é a que mais despenca em qualquer prova que você for fazer, certo? Como é que funciona esse mecanismo de compensação? Lembra lá da tua fórmula, por isso que eu digo para te escrever ela sempre na prova. pH é igual a BIC sobre PCO2. Se o teu pH está caindo por uma acidose metabólica, significa que o teu BIC também caiu, certo? A tua resposta compensatória esperada é que haja também uma queda do PCO2, para tentar reverter esse pH, certo? Ou seja, a resposta compensatória vai no mesmo sentido do distúrbio.
Se o BIC cai, eu espero que o meu PCO2 também caia. Se o BIC sobe, eu espero que o meu PCO2 também suba, certo? No contexto de acidose metabólica, pH caindo, BIC caindo, eu espero que meu PCO2 caia. Mas caia quanto para compensar? É isso que eu vou calcular. O meu PCO2 esperado é igual ao meu BIC encontrado vezes 1,5 mais 8 com delta de mais ou menos 2. Por exemplo, vamos supor que esse valor encontrado é de 30 e o teu valor esperado era de 24. 24 mais ou menos 2 vai de 22 a 26. Ou seja, o teu PCO2 encontrado está maior que o esperado. Se está maior que o esperado, significa que você tem um distúrbio misto. Se está menor que o esperado, significa que você tem um distúrbio misto. Se está dentro do esperado, significa que é uma resposta compensatória. Mas, Iana, quando eu tenho um distúrbio misto, como é que eu vou saber se esse distúrbio misto é uma acidose ou uma alcalose? Olha de novo para a tua fórmula. pH é igual a BIC sobre CO2. Se o CO2 está mais alto que o esperado, significa que ele vai promover uma queda mais importante do pH, ou seja, ele vai piorar a tua acidose. Eu tenho uma acidose respiratória junto. Se o teu PCO2 está mais baixo que o esperado, significa que ele vai tender a aumentar um pouco mais o teu pH. Ou seja, junto com a tua acidose metabólica, eu tenho uma alcalose respiratória junto. Pegou a moral da história? Então eu tenho que decorar as fórmulas. Por exemplo, quando eu estou numa alcalose metabólica, excesso de bicarbonato, eu espero um aumento do PCO2. Mas aumento de quanto? Eu espero o meu BIC encontrado mais 15, fórmula aproximada, com delta de mais ou menos 2. Se está além disso, acima disso, eu olho para a minha fórmula, pH é igual a BIC sobre PCO2. Se o meu PCO2 está além do esperado, significa que eu vou baixar o pH, eu tenho uma acidose respiratória junto. Se o meu PCO2 está abaixo do esperado, significa que eu vou elevar o meu pH, eu tenho uma alcalose respiratória junto, certo? E quando os distúrbios for respiratório, a regra também vale. O detalhe é que varia um pouco se eu estou diante de um distúrbio agudo, por exemplo, uma asma, ou um distúrbio crônico, por exemplo, um DPOC compensado, que está em casa bonitinho. Qual o detalhe? Se eu estou diante de uma acidose respiratória, ou seja, acúmulo de PCO2, eu espero que o meu bicarbonato também suba, certo? Mas suba quanto? No contexto agudo, eu aumento 1 mEq de bicarbonato para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2. Ou seja, o PCO2, lembra, normal, 35 a 45. Para cálculo, eu considero 40. Se ele está em 60, significa que ele subiu 20. Se ele subiu 20, eu espero que o meu bicarbonato suba 2 no contexto agudo, certo? No contexto crônico, para cada 10, o meu bicarbonato sobe 4. Se ele subiu 20, o meu bicarbonato subiria 8. Subiria de quanto? Subiria a partir do teu valor de cálculo. O valor de cálculo do bicarbonato é de 22 a 26, uso 24. Se aqui eu espero que ele suba 2, ele vai estar em 26. Mais ou menos 2. Se aqui eu espero que ele suba 8, ele vai estar em 32, mais ou menos 2. E na alcalose respiratória, a mesma coisa. No quadro agudo de uma alcalose respiratória, eu tenho queda do meu PCO2. Se eu tenho uma queda de PCO2 de 10, eu espero que meu bicarbonato caia 1. Uma queda no PCO2 de 10 no quadro crônico, eu espero que o meu bicarbonato caia 4. Existe uma certa variação, mas para ser bem sincera, essas respostas compensatórias geralmente não são cobradas de você. O que a banca cobra é acidose metabólica. Isso porque a acidose metabólica tem mais um quê de complexidade. É sempre importante que eu calcule o anion gap, porque existe acidose metabólica de anion gap aumentado ou acidose metabólica de anion gap normal. O cálculo de anion gap é feito a partir da soma de todos os cátions mensuráveis, facilmente mensuráveis, digamos assim, e com valor importante na corrente sanguínea, ou seja, potássio menos a soma, né, dos meus ânions importantes, bicarbonato com cloro. O meu valor normal, valor de referência, vai de 8 a 12. Se eu tenho um anion gap normal, isso significa que eu tenho uma acidose metabólica
hiperclorêmica. Ou seja, o que está acontecendo para eu causar essa acidose é que eu estou tendo perda de bicarbonato. Essa perda pode acontecer pelo trato gastrointestinal, no contexto de diarreia, por exemplo, ou pode acontecer pelos rins, no contexto de uma acidose tubular renal, por exemplo, tá? Essa acidose metabólica de ion gap normal, também chamada de acidose metabólica hiperclorêmica, também pode acontecer por excesso de cloro. O cloro é um ânion, então tem comportamento de ácido. Isso acontece, por exemplo, no contexto de hiperidratação com soro fisiológico. Já se eu tenho uma acidose metabólica de ion gap aumentado, eu tenho uma acidose metabólica normoclorêmica. Perceba, acidose metabólica normal, hiperclorêmica. Acidose metabólica de ion gap aumentado, normoclorêmica. Porque essa nomenclatura é uma pegadinha que pode te confundir na hora da prova. Então grava, um é hiper, outro é normo, para o mesmo nome, certo? Na acidose metabólica de ion gap aumentado, como o próprio nome sugere, significa que eu tenho ânions gap, ou seja, ânions não mensuráveis que estão sendo acumulados. Isso pode acontecer por cetoacidose diabética, por cetoacidose alcoólica, por intoxicações exógenas, por exemplo, por metanol, salicilato ou mesmo por acidose lática. Em geral, a tua prova do Sul São Paulo vai acabar aqui, quando o assunto é gasometria arterial. A gente tem que saber se eu tenho uma acidose ou uma alcalose, se é respiratória ou metabólica e se está compensada ou não. Além disso, quando for uma acidose metabólica, ele vai querer saber se é uma acidose metabólica de ion gap normal ou de ion gap aumentada. Finalizado esse tema, a gente vai discutir um pouquinho sobre pneumonias. Antes de mais nada, eu sei que o quadro clínico clássico de pneumonia você já sabe, com certeza você não vai ter nenhuma dúvida de reconhecer no teu enunciado da prova, daquele paciente que está tossindo, está tendo febre alta, ele pode ter dor torácica, principalmente dor ventilatório dependente, que está taquidispneico, que pode apresentar uma sudorese noturna. Lembra que sudorese noturna não é patognomônico de tuberculose, apesar de que na tua prova tu tem que pensar em tuberculose. Geralmente os pacientes fazem mais febre à noite. Além disso, ele se apresenta com estertores, geralmente estertores assimétricos, e podem ter diminuição do murmúrio vesicular, especialmente se eu tiver um derrame pleural associado. Um achado clínico patognomônico do teu diagnóstico é a presença de sopro tubário, que marca a presença clínica de um sopro tubário, ou seja, uma via aérea de moderado a pequeno calibre que está envolta de uma consolidação. Qual o detalhe? Esse é o quadro clínico das doenças pneumônicas, das pneumonias, causadas por germes típicos. Eu sempre tenho que estar atenta aos germes atípicos. E quando o assunto é Sul São Paulo, existem dois germes principais que eu tenho que me preocupar. O primeiro é o micoplasma, que vai ter uma evolução clínica muito insidiosa. Geralmente o tratamento vai ser feito com macrolídeo, nesses casos atípicos, e o principal achado complementar que vai me sugerir o diagnóstico é a presença da alteração na otoscopia, chamada de miringite bolhosa. Além disso, esses pacientes podem se apresentar com anemia hemolítica também, ou seja, uma anemia onde eu tenho a minha aptoglobina consumida, onde eu tenho a bilirrubina indireta aumentada, LDH aumentado, reticulócitos aumentados, certo? Um outro germe atípico que eu tenho que lembrar é a legionela. A legionela comete principalmente os extremos de idade, então menos de 2 meses, idosos, pacientes acima de 50 anos. Mas o que mais marca no quadro clínico da legionela é que, apesar de ser um germe atípico, ele tem uma clínica típica. E atenção, frequentemente esses pacientes ficam muito graves e eles podem abrir um quadro associado de disnatremia, de alteração do sódio secundário à síndrome de secreção inapropriada do ADH, cursando com hiponatremia verdadeira. Certo? Bom, e como é que eu faço o diagnóstico? Primeiro eu tenho que ter uma suspeita clínica baseada nos achados clínicos. Depois, para todo paciente adulto, está indicado um exame de imagem, porque o meu diagnóstico é clínico radiológico. Esse exame de imagem pode começar com radiografia de tórax. O objetivo da minha radiografia de tórax é eu identificar áreas de hiperdensidade ou consolidação.
Para isso, eu olho a assimetria. Todo o meu exame de imagem, que lembra, não costuma aparecer na tua prova do SUS São Paulo, mas os achados clássicos eu sempre tenho que dominar. Todo o meu exame de imagem, onde eu tenho um órgão contralateral, eu devo comparar. Percebe que aqui eu tenho uma hiperdensidade do meu parênquima pulmonar, uma consolidação. Foco principal, aquelas consolidações que acometem a língula do pulmão esquerdo ou o lobo médio do pulmão direito, que podem borrar a silhueta cardíaca, bem como as consolidações das bases, que podem borrar o meu limite diafragmático. Mas não é só isso. Lembra que a tua pneumonia ela pode dar outras complicações. Então aqui a comparação, por exemplo, uma consolidação mais extensa e a depender do meu achado clínico eu posso suspeitar, por exemplo, uma consolidação de um único lobo, uma consolidação lobar, fala mais a favor de uma pneumonia bacteriana por germe típico. Um infiltrado difuso, como a gente viu na COVID, por exemplo, fala mais a favor de uma pneumonia viral, mas eles não são altamente específicos, eles são sugestivos, tá? Mas eu tenho que estar atenta a complicações também, complicações como derrame pleural, complicações como cavitações. Derrame pleural é minha cavitação, certo? Ou nível hidroaéreo, se a gente considerar que esse paciente possa ter uma cavitação. Lembrando que o teste confirmatório vai ser feito a partir da incidência de Laurel, onde eu coloco o paciente deitado para ver se esse líquido escorre ou não. Lembra que na tua tomografia, o meu achado também vai ser uma consolidação, uma hiperdensidade do parênquima com a presença de broncograma aéreo. E isso também pode ser evidenciado no ultrassom. Acho pouco provável que a prova do SUS São Paulo explore imagens no contexto de ultrassom, mas isso tem sido muito frequentemente explorado nas tuas provas de São Paulo. Então é importante que você reconheça que achados como linhas Bs, a presença dessas faixas em cometa, unilateral ou localizada, por exemplo, em uma topografia lobar, assim como a presença de um padrão C, um padrão de consolidação, de hepatização, a presença, a identificação de broncogramas aéreos, especialmente os dinâmicos, ou as consolidações subpleurais, que parece uma pleura mordidinha, fala a favor de um achado compatível com uma pneumonia, se a nossa suspeição clínica for para esse achado. Por isso o diagnóstico é clínico, radiológico. Mas eu fiz o diagnóstico, agora eu preciso estratificar esse meu doente, saber o risco dele evoluir desfavoravelmente. Para essa classificação, meu score mais utilizado, que é explorado na tua prova, é o CURB-65. O CURB-65 é definido pela presença de confusão mental, uma ureia maior ou igual a 43, uma respiração maior ou igual a 30 incursões respiratórias por minuto, ou uma PA sistólica menor que 90, uma PA, pressão arterial média, menor do que 60. E o 65 vem de 65 anos. Na ausência, na indisponibilidade de achado laboratorial, eu posso fazer o CURB-65 desconsiderando a ureia, tá? Isso é explorado na tua prova quando eles simplesmente não colocam a ureia para você. A diferença é que quanto mais o teu paciente pontua, maior a gravidade do quadro, maior a chance dele ter que ser internado ou mesmo ser encaminhado para UTI. A gente já vai discutir esses cortes mais na frente. O detalhe é que quando eu não tenho a ureia, esse meu corte cai um ponto, certo? Um outro score que pode ser explorado na tua prova é o PORT. O PSI PORT, ele não é muito usado porque ele é uma classificação muito mais trabalhosa, mas ela leva em consideração comorbidades que esse paciente pode ter. Ela leva em consideração achados do exame físico, principalmente a avaliação de sinais vitais, idade e a avaliação de alguns exames complementares. Como que essa classificação pode aparecer na tua prova? A tua banca te colocando, esse paciente é PORT 5. Você tem que saber o que fazer com PORT 5, mas não precisa decorar essa tabela, beleza? Qual o detalhe? A partir da minha estratificação, eu vou definir se meu paciente pode receber um tratamento ambulatorial ou se tem que ser internado. Sem spoilers, Ana, sem spoilers. Como assim? A partir da minha estratificação de risco, se meu paciente tem um PSI, um PORT menor que 70, ou seja, se ele entra numa classificação de PSI 1 ou 2,
ou se meu paciente tem um CURB 65 menor do que 2, ou um CURB sem a ureia, CURB 65 sem a ureia menor do que 1, ou seja, ele não pontuou em nada, ele pode ser tratado ambulatorialmente. Já se teu paciente tem uma classificação PSI-PORT maior ou igual a 70, ou seja, 3, 4 e 5, ou se ele tem um CURB 65 maior ou igual a 2, ou maior ou igual a 1, naqueles casos em que eu não tenho a ureia, ele pontuou em confusão mental, pontuou em hipotensão ou pontuou em taquipneia, esse meu paciente tem que ser internado. E internado onde? Aí depende, certo? Se o teu paciente tem achados óbvios de internação com critérios de gravidade, por exemplo, ele está instável, ele está precisando de droga vasoativa, ele vai ter que ser entubado por insuficiência respiratória, eu vou ter que encaminhar ele para UTI. Além disso, se o teu paciente pontua muito nos scores, ou seja, se ele tem um CURB 65 maior ou igual a 3, ou se ele tem um PORT 5, ele também tem indicação de ser internado em ambiente de UTI. Caso contrário, ele pode ser internado na enfermaria. E por que isso é importante? Porque o contexto em que teu paciente vai ser internado também justifica o esquema de tratamento que ele vai receber. De maneira geral, pacientes com tratamento ambulatorial que não tem nenhuma comorbidade, não fizeram uso de antibiótico recente, vão usar um esquema simples, o esquema 1, que a gente já vai discutir o que é. Pacientes que vão tratar em casa, mas se eles têm alguma comorbidade, usaram um antibiótico ou tiveram internados recentemente, eles vão usar o esquema 2. Aqueles pacientes que estão internados em enfermaria recebem o mesmo esquema daqueles pacientes em ambulatório com comorbidade. Lembrando que todo paciente que vai para casa tem que ser revisto precocemente. Já aqueles pacientes que estão internados em ambiente de UTI vão receber o esquema 3. E o que é cada um desses esquemas? Vamos lá comigo. Esquema ambulatorial, paciente sem comorbidade que não fez uso de antibiótico recente. Vai ser reavaliado em 48 a 72 horas, mas o detalhe é que ele vai receber tratamento por 5 a 7 dias com um beta-lactâmico ou um macrolídeo. Por exemplo, a gente pode usar para ele só azitromicina, posso usar para ele só amoxicilina. Se esse teu paciente ou vai ser internado na enfermaria, ou vai tratar em casa, mas ele tem comorbidade ou usou antibiótico recentemente, a minha recomendação cai pelo uso de uma ou 2 drogas e por 7 a 10 dias. Como assim? Se eu for usar uma única droga, eu vou dar preferência para uma quinolona e uma quinolona respiratória. Por exemplo, levofloxacino, moxifloxacino. O detalhe é que essa quinolona respiratória, ela tem maior associação com delírio, com risco de rotura tendínea. A tua prova do SUS nunca cobrou isso como uma pegadinha, mas fica esse alerta caso você fique em dúvida entre 2 opções possivelmente corretas, certo? Além disso, caso você opte pelo uso de 2 drogas, aí eu tenho que recorrer ao uso de um beta-lactâmico mais um macrolídeo. E pelo risco desse doente, o meu beta-lactâmico preferencialmente deve ser associado ao inibidor de beta-lactamase. Por exemplo, usar amoxicilina com clavulanato e azitromicina como macrolídeo, ou claritromicina, se teu paciente estiver internado, quiser fazer uma medicação EV, enfim, pode ter substitutos, certo? Já naqueles pacientes internados em esquema de UTI, são sempre 2 drogas por 7 a 10 dias. E lembrar que se esse teu paciente já tem algum germe resistente, se você isolou algum germe na cultura, ou a depender do perfil de resistência da UTI ou do antibiótico que ele estava usando antes, você vai ter que escalonar. Ele não vai poder preencher só esse perfil. Talvez você vai ter que entrar com carbapenêmico, talvez você tenha que entrar com tazocin, por exemplo, tá? O detalhe é que aqui eu sempre vou usar 2 drogas. E aí o meu tratamento recorre por um uso de beta-lactâmico mais quinolona ou beta-lactâmico mais macrolídeo. O detalhe é que o meu beta-lactâmico de escolha seria uma cefalosporina de 3ª geração. Então, meu esquema padrão é ceftriaxone mais azitromicina. Ah, esse paciente já estava usando cef-azitro e piorou. A gente pode escalonar para um tazocin, a gente pode escalonar para um meropenem, por exemplo, para um carbapenêmico, tá? Agora, esse meu paciente, ele tá em uso de cobertura para Gram-negativo e eu isolo na secreção traqueal, na cultura ou na hemocultura, isolo um germe gram-positivo, um Staphylococcus aureus, por exemplo. A gente pode escalonar a cobertura também com gram-positivo. Daí vai muito de feeling da questão. Em geral, o SUS São Paulo não entra em todo esse detalhamento, certo?
Vamos passar para o próximo tema, vamos falar um pouquinho de insuficiência cardíaca, mais do que insuficiência cardíaca descompensada, vamos falar da descompensação aguda. Lembra, atualmente houve uma atualização na forma como a gente classifica o choque cardiogênico. Agora é uma interpretação meio que em pirâmide, mas qual é a moral? A moral é que se definiu, se detalhou mais como manejar o paciente com IC perfil C. Dificilmente isso vai ser cobrado na tua prova, porque é muito mais de feeling à beira-leito do que uma questão que possa ser padronizada para ser colocada numa prova. Mas o fato é que isso faz com que as bancas pensem mais em determinadas doenças. É onde a insuficiência cardíaca pode ser cobrada na tua prova. Lembra que sempre que a gente fala de insuficiência cardíaca descompensada, eu tenho que pensar em causas para descompensação. Infarto, infecção, má aderência medicamentosa, alta ingesta de sal, alta ingesta hídrica, TEP, anemia, qualquer coisa pode descompensar teu paciente limítrofe com insuficiência cardíaca. Essa minha descompensação, ela pode ter 4 perfis diferentes. Isso vai ser classificado a depender se teu paciente está bem perfundido ou não. Bem perfundido eu digo que ele é quente, mal perfundido eu digo que ele é frio. E ao mesmo tempo, se teu paciente está congesto ou não. Congesto eu digo que ele é úmido, não congesto eu digo que ele é seco. O que implica isso? Eu tenho a minha bomba cardíaca. Se o teu paciente está bem perfundido, significa que a minha bomba cardíaca está fazendo o sangue chegar na periferia. Se ele está mal perfundido, a minha bomba cardíaca não consegue fazer o sangue chegar na periferia. Percebe? O sangue não chega na periferia porque a bomba não consegue impulsionar direito ou porque eu tenho pouco sangue correndo. Faz sentido? Pouco sangue, pouco volume, pouca água. Fez sentido? Do outro lado, se eu tenho um acúmulo de líquido para trás, é porque o meu sangue não consegue dar conta do sangue que está chegando e jogar ele para frente. Ele pode não dar conta porque meu paciente tem água demais, ou ele pode não dar conta simplesmente porque a minha bomba é insuficiente. Isso ajuda a pensar nos perfis. Por exemplo, se eu chego e vejo um paciente que tem insuficiência cardíaca sabida e ele chega no pronto-socorro se queixando de falta de ar, dor no peito, um desconforto, algo mais subjetivo, algo que motiva ele a procurar o pronto-socorro e você diz, esse cara tá descompensado. Mas você vai ver, ele tá bem perfundido, tempo de enchimento capilar bom, fazendo xixi normal, bem orientado, exames laboratoriais sem alteração de enzimas hepáticas, sem elevação, sem disfunção renal, sem aumento de lactato. Teu paciente está bem perfundido. E, além disso, ele está sequinho, não tem turgência jugular, não tem hepatomegalia, não tem edema de membros inferiores. Quando você passa o ultrassom, não tem linhas B, não tem congestão de cava, não tem hepatomegalia. Tudo isso mostrando que ele está sequinho. Se ele não está congesto e está bem perfundido, essa descompensação provavelmente tem outra causa. Se eu acho que a minha descompensação tem outra causa, o meu tratamento vai implicar em ajustar as medicações da insuficiência cardíaca e procurar essa outra causa, certo? Do outro lado, eu tenho aquele paciente com perfil B. O perfil B é aquele paciente que está quentinho, ele está bem perfundido, o sangue está chegando na periferia, ou seja, a bomba não está tão ruim assim, mas ao mesmo tempo ele está acumulando coisa para trás, ou seja, a bomba não está tão ruim, mas não consegue empurrar todo o sangue para frente, meu paciente está congesto. Essa congestão com boa perfusão vai ser tratada com o uso de diurético, eu tenho volume em excesso, dá diurético de alça para ele, dá furosemida, 0,5 a 1 mg por quilo, pode fazer até 1, 2 mg por quilo se o paciente tem alguma disfunção renal. A dose não é cobrada na tua prova. Além disso, esses pacientes podem se considerar de uma ventilação não invasiva com pressão positiva para aumentar a reabsorção dos capilares pulmonares do líquido intersticial, do líquido que foi extravasado por uma congestão pulmonar, certo? Daquele edema agudo. Além disso, esse paciente consegue perfundir a periferia, mas a bomba não bate tão bem, ela está batendo meia boca, tanto é que ela acumula sangue para trás. Se eu tirar mais volume e se eu diminuir a minha pós-carga, ou seja, diminuir a resistência desse coração, eu vou conseguir jogar mais sangue para frente. Eu diminuo essa resistência do coração causando uma vasodilatação.
Por isso, esses pacientes se beneficiam de vasodilatadores, sejam vasodilatadores endovenosos, como nitroprussiato, nipride, ou nitroglicerina, tridil, ou vasodilatadores orais, por exemplo, um enalapril, uma losartana, uma hidralazina com nitrato, certo? Além do perfil B, que é o mais comum, se tiver que chuta o perfil B, eu tenho o perfil C. No perfil C, o que está acontecendo? Eu tenho um paciente que, além de estar congesto, de não conseguir jogar muito sangue para frente, a bomba é tão ruim que não consegue perfundir a periferia. Esse é o paciente do choque cardiogênico. O paciente que está mal perfundido e congesto. Ele está sonolento, desorientado, tempo de enchimento capilar lentificado, pele pegajosa, sudoreica, exames laboratoriais alterados, mostrando má perfusão sistêmica. Nesse caso, essa bomba cardíaca está tão ruim que o paciente se beneficia de um inotrópico positivo, ou seja, uso de dobutamina. Em alguns casos, só o inotrópico positivo não vai ser suficiente. Esse paciente está com inotrópico positivo e está com uma pressão lá no pé. Eu tenho que associar a noradrenalina. Ou meu paciente precisa do inotrópico positivo, mas a pressão está boa, só que a resistência depois do coração está muito alta, eu tenho que vasodilatar. Essas nuances são muito difíceis de serem exploradas numa prova. Por isso, o mais importante de eu gravar no choque cardiogênico ou no paciente com IC descompensado a perfil C é que ele precisa de um inotrópico, ele precisa de dobutamina. Além disso, ele está acumulando volume. Eu vou usar um diurético de alça. E essa é a única situação onde eu vou modificar a prescrição domiciliar desse doente, reduzindo ou suspendendo o beta-bloqueador. Não faz sentido eu querer dar um inotrópico positivo e manter ele bloqueando a minha resposta do inotrópico, certo? Eu tenho duas medidas antagônicas. Lembra que o beta-bloqueador modifica a mortalidade no longo prazo. Então eu vou estabilizar esse doente e depois a gente vai colocar o beta-bloqueador de novo, certo? E para finalizar, a gente tem o perfil D. No perfil D, eu tenho um paciente que está mal perfundido, mas ele está seco. Ora, como eu teria um coração que não bate direito, mas não está acumulando para trás? Talvez esse coração bata direito, mas está faltando conteúdo. É o paciente com insuficiência cardíaca que está desidratado. Qual o detalhe? O tratamento desse doente é hidratar, só que eu não posso hidratar um paciente que está com coração ruim vigorosamente. Eu tenho que fazer uma hidratação parcimoniosa, de pouquinho em pouquinho, para ver se esse coração aguenta ou não. Certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os medicamentos antidiabéticos. Quando o assunto são os medicamentos antidiabéticos, a tua prova costuma ser muito direta, perguntar um efeito colateral clássico daquela medicação, ou querer saber o mecanismo de ação daquela medicação. Ela não vem com muito frufru, nem te dá um caso clínico super complexo para você escolher qual medicação vai usar. Então a gente tem que lembrar que quando o assunto são os medicamentos antidiabéticos, a gente costuma classificá-los, eles seguindo uma tendência didática. A classificação vai a partir do mecanismo de ação. Eu tenho aquelas medicações que são capazes de diminuir a absorção intestinal de glicose. Então, toda a glicose que eu entro, que eu me alimento, nem toda a glicose vai ser absorvida. Alguma vai sair direto no cocô, certo? Como os inibidores de alfa-glucosidase, a acarbose. Mas a glicose que circular na minha corrente sanguínea, ela vai ter que ir para dentro da célula. Para que a minha glicose entre na célula, eu tenho alguns porteiros, que são a insulina. A insulina bate na célula e diz, glicose entra na célula. Só que naqueles pacientes que têm diabetes, especialmente diabetes tipo 2, que não se aplica para um contexto de diabetes tipo 1, eu tenho uma resistência aumentada à insulina. Ou seja, a minha insulina chega na célula e diz, célula, deixa a glicose entrar, e a célula diz, aí chegam duas insulinas, célula, deixa a glicose entrar, e a célula diz, não vai entrar não. Chegam 3, chegam 4, aí a célula cede e deixa a glicose entrar, certo? Desse jeito, eu tenho as medicações que diminuem a resistência periférica à insulina, ou seja, deixam a célula boazinha, aceitando a entrada de glicose com pouca insulina
batendo na porta, certo? Os principais representantes desses são as biguanidas e as glitazonas. Essa diminuição da resistência periférica à insulina pode acontecer na periferia, como é o contexto das glitazonas, ou principalmente no fígado, como é o caso das biguanidas, cujo principal representante é a nossa famosíssima metformina, certo? Além disso, eu tenho aquelas drogas que aumentam a secreção de insulina. A célula não vai deixar a glicose entrar? Deixa eu mandar mais insulina para entrar na marra. Entre os representantes, a gente tem as sulfonilureias e as glinidas. A diferença é que as sulfonilureias estimulam mais a produção da insulina o dia inteiro, enquanto as glinidas tendem a ter esse estímulo maior logo depois que o paciente come, certo? Qual o detalhe? As duas estimulam a produção de insulina independente do valor de glicose, por isso elas causam mais hipoglicemia. Ou seja, teu paciente está lá com uma glicemia de 60, mas você deu uma medicação para eles, o teu corpo não quer nem saber, vai produzir mais insulina e isso pode provocar uma hipoglicemia, certo? Além disso, eu tenho dois mecanismos, a princípio considerados como novos e que por isso bombam na tua prova de residência, que são as medicações que aumentam a incretina e as medicações que diminuem a reabsorção tubular de glicose. A diminuição da reabsorção de glicose nos túbulos renais fazem sentido. Se eu tenho toda a glicose que chega no meu néfron, se a maioria delas vai ser reabsorvida, se eu consigo não reabsorver, eliminar mais glicose na urina, eu tenho menos glicose circulando, certo? E a minha glicose é tóxica, eu tenho uma glicotoxicidade, como a destruição de nervos induzidas pela glicose. Qual o problema dessa medicação? Se eu tenho mais doce, mais açúcar, mais glicose no meu xixi, eu tenho uma maior predisposição à infecção urinária, à candidíase, por isso é uma medicação pouco tolerada, certo? E eu tenho as drogas que aumentam a incretina. O que são as incretinas? Se percebeu através de um estudo que aqueles pacientes que injetavam glicose na veia ou que se alimentavam, ingeriam a mesma quantidade de glicose, os doentes que se alimentavam, que ingeriam por via oral a glicose, tinham um pico maior de insulina. Ou seja, beber mais a glicose, ingerir a glicose pela via oral, tinha mais impacto na produção de insulina, tinha mais capacidade de fazer com que a glicose futuramente fosse para o interior da célula, certo? Foi-se tentar descobrir por que isso acontece, e a gente percebeu que isso acontecia pela liberação das incretinas. Logo, como a maioria dos pacientes tem uma alimentação via oral, eu tenho que simular essa incretina para garantir uma diferença entre eles. E como que eu posso simular, estimular essa incretina? Ou eu posso dar um incretinomimético, ou seja, uma droga que simula a incretina, ou eu posso usar um inibidor da enzima que destrói a incretina, fazendo com que a incretina fique circulando mais tempo. Qual o detalhe? Percebe que a incretina, os incretinomiméticos ou as drogas que clivam, que impedem a destruição da incretina, na verdade, elas são medicações que induzem uma produção maior de insulina dependendo do valor da glicose, porque se teu paciente não tiver uma glicose mais alta, esse estímulo à produção de insulina não acontece. Por isso, os episódios de hipoglicemia com os incretinomiméticos é menor se comparado àquelas drogas tradicionais que aumentavam a secreção de insulina pelo estímulo pancreático, certo? Vamos dar um bisu rapidinho em cada uma das drogas, porque a tua prova gosta de cobrar isso. A começar pelas biguanidas. A gente já falou, o principal representante das biguanidas é a metformina. A metformina reduz a resistência à insulina, principalmente no fígado, mas também tem uma redução da resistência insulínica periférica. Qual o detalhe? Os principais pontos positivos das minhas biguanidas, da minha metformina, é que eles promovem a redução de peso e eles têm uma redução do risco cardiovascular. Por isso, essas são a primeira escolha para tratamento. Qual a complicação? Vários pacientes têm uma intolerância gastrointestinal ao uso da metformina, cursando com dor abdominal, diarreia, e eles têm maior risco de desenvolvimento de acidose lática. A acidose lática é uma complicação potencialmente fatal e, felizmente, bastante incomum. Ela tem mais risco de acontecer naqueles pacientes que têm
doença renal. É por isso que paciente que interna no hospital, a gente contraindica o uso de metformina, pelo risco deles evoluírem com acidose lática. Além disso, pacientes com doença renal crônica com clearance menor do que 30 também estão contraindicados ao uso da metformina. Mas não são só eles, de maneira geral, a insulina é contraindicada em pacientes com insuficiências agudas, insuficiência hepática, insuficiência renal, a gente já conversou, insuficiência cardíaca, pulmonar ou mesmo acidose grave, pelo risco dessa complicação potencialmente fatal. Certo? Ainda nesse sentido, a gente tem as glitazonas. As glitazonas também interferem reduzindo a resistência periférica à insulina, só que agora mais na periferia e menos nos hepatócitos. Qual o detalhe? Diferente da metformina, das biguanidas, as glitazonas elas não têm impacto positivo no peso, muito pelo contrário, elas promovem um aumento, um ganho de peso e aumentam o risco de fratura óssea. Além disso, eles também promovem retenção hídrica. Por isso, eles são contraindicados naqueles pacientes que já toleram mau volume, como pacientes com insuficiência hepática ou com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, como aqueles pacientes em classe 3 e classe 4. Lembrando que a maioria das medicações que a gente vai falar aqui são contraindicadas na gestação. Vocês aprenderam lá nas aulas de GO que tratamento de diabetes gestacional é com insulina. Às vezes dieta, mas em geral, se eu tiver que usar algum medicamento, é insulina, certo? Depois disso, eu tenho aquelas medicações que aumentam a produção de glicose. O principal representante delas são as sulfonilureias, como a glibenclamida e a gliclazida. Qual o detalhe? As sulfonilureias, as medicações que aumentam e estimulam a produção de insulina, elas fazem isso independente do valor de glicemia, ou seja, aumenta o risco de ocorrência de hipoglicemia. Além disso, a insulina é um hormônio que tende a estimular o ganho de peso. Logo, se eu tenho mais insulina correndo na minha circulação, eu tenho anabolismo persistente, ou seja, esses pacientes costumam ter um ganho ponderal. E ela também é contraindicada em insuficiência hepática e renal. Uma outra medicação que também estimula a produção de insulina são as glinidas, mas lembra que a glinida tem um comportamento de estímulo mais pós-prandial. Elas são pouco usadas na nossa prática clínica diária, principalmente porque elas estão associadas à hipoglicemia e a um ganho ponderal, certo? Essa evidência de benefício na diminuição do espessamento médio intimal não teve impacto clínico em redução da mortalidade por doença cardiovascular, por exemplo. Por isso, eles não são uma medicação de primeira linha para tratamento de diabetes, certo? Depois disso, a gente tem aquelas medicações que diminuem a absorção intestinal de glicose, como a acarbose. Qual o problema? Se eu tenho um açúcar que não é absorvido por mim, as bactérias do meu intestino vão utilizar. E se elas vão utilizar, eu vou ter sintomas muito parecidos com intolerância à lactose, meteorismo, diarreia, flatulência. São medicações pouco eficazes e muito pouco toleradas pelos nossos pacientes, certo? E aí a gente parte para aquelas medicações que têm um comportamento similar à incretina, ou seja, os incretinomiméticos, a começar pelos análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1 são aquelas medicações que têm um final terminado em TID, como liraglutide, semaglutide. O grande efeito ruim deles, ou limitante, é que elas são drogas injetáveis. Mas o que elas fazem? Análogo de GLP-1 é uma medicação que é similar à incretina GLP-1, atuando nos receptores de GLP-1. Eles aumentam a síntese e secreção de insulina e diminuem a secreção de glucagon, a depender do nível de glicose, então não cursam com muita hipoglicemia. Mas qual o detalhe? Eles retardam o esvaziamento gástrico, ou seja, dão uma sensação de plenitude, de saciedade por mais tempo. Por isso, eles têm impacto na redução de peso, na supressão do apetite. E estão sendo muito utilizados, muito difundidos para perda ponderal, certo? Além disso, ele tem impacto na redução da PA sistólica, por isso diminui o risco cardiovascular. Qual o impacto? Existe um risco teórico, ainda não se sabe a relação causal, de que pacientes em uso de análogos de GLP-1 têm maior risco de desenvolvimento de carcinoma medular de tireoide e de pancreatite. Esse risco foi mais teórico, mais demonstrado em animais, não se sabe a causa e efeito, mas existe isso para a gente levar em consideração, certo?
As outras medicações que também têm impacto no aumento da circulação de incretinas são os inibidores da DPP-4, as gliptinas. Os inibidores da DPP-4, como o próprio nome sugere, eles inibem a enzima que degrada o GLP-1, por consequência aumenta o GLP-1. Com isso aumenta a secreção e a síntese de insulina e reduz a produção de glucagon. Mas qual o detalhe? Essas medicações terminadas em gliptina, como saxagliptina, alogliptina, não têm um impacto que a outra medicação, que os análogos de GLP-1 tinham sobre a redução de peso, certo? Além disso, também são drogas de alto custo que aumentam o risco de internação por insuficiência cardíaca, por isso elas não estão sendo tão utilizadas. E além disso, também tem uma maior associação com o desenvolvimento de pancreatite. E para terminar com o nosso queridinho MOR, a gente tem os inibidores de GLT2. Entre os inibidores de GLT2, a gente tem as glifosinas, como a dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina. Essas medicações têm entrado muito em voga porque elas têm impacto na redução de peso, redução da pressão sistólica, redução de eventos cardiovasculares e da progressão de doença renal crônica, e por isso estão sendo utilizadas mesmo em pacientes que não possuem diabetes, mas têm alguma dessas outras comorbidades, certo? Qual o efeito negativo? Esses pacientes aumentam a secreção de açúcar, de glicose no xixi, então aumenta o risco de infecção urinária, aumenta o risco de candidíase. Ao mesmo tempo, esses pacientes podem ter efeitos colaterais associados à depressão de volume. Lembra que a glicose, ela tem um bom potencial osmótico, então quando ela vai saindo pelo xixi, esse paciente urina mais também e tem maior risco de ficar desidratado. Além disso, naqueles pacientes que têm um diagnóstico de cetoacidose diabética, lembrar que cetoacidose diabética em uso de inibidores de SGLT2 pode se apresentar como uma CAD euglicêmica, ou seja, a glicose não está acima de 250, certo? Eles são contraindicados naquele paciente com doença renal moderada a grave, ou seja, um clearance de creatinina pelo menos menor do que 45. Ana, e como eu faço a escolha desse mix dentre tantas as opções? A regra é clara. Existiram algumas mudanças ao longo desses últimos 2 anos, mas de maneira geral eu vou usar metformina e mais algum para aqueles pacientes que têm uma doença cardiovascular bem estabelecida de alto risco, ou insuficiência cardíaca, ou doença renal crônica, nefropatia diabética, para impedir a progressão dessa doença. Nos casos de doença renal crônica, nefropatia ou insuficiência cardíaca ou doença cardiovascular de alto risco bem estabelecida, a droga de escolha é o inibidor de SGLT2. E essa medicação vai ser usada independente do valor de hemoglobina glicada. Meu paciente vai fazer uso das 2 medicações. Ah, Ana, eu vi que na mudança a metformina não é mais a primeira escolha e tudo mais. Tudo bem, só que o detalhe é que esse paciente entra com as 2 medicações, então não é como se eu tivesse que escolher uma única medicação de primeira linha, entendeu? O mais importante é que você memorize o tratamento basal. O tratamento basal desses doentes recai sobre o uso de 2 medicações, sendo uma delas, preferencialmente, o inibidor de SGLT2. Lembrando que naqueles pacientes com doença cardiovascular bem estabelecida ou alto risco cardiovascular, a medicação de escolha também pode ser um agonista de GLP-1, certo? Não sendo essas condições, eu vou escolher as minhas medicações de segunda linha a depender do meu objetivo principal, mas a tendência é que a gente priorize também aquelas 2 medicações, inibidor de SGLT2 e análogo de GLP-1, certo? E quando que eu vou pensar em começar insulina para o meu paciente? Eu vou começar insulina naquele paciente que está refratário ao meu antidiabético oral, ou seja, eu não tenho uma meta batida de hemoglobina glicada a despeito do uso dos meus antidiabéticos orais. Ou naquele paciente que tem diabetes francamente descompensado. Aqueles que são sintomáticos, poliúria, polidípsia, polifagia, perda de peso. Aqueles pacientes que têm uma glicemia de jejum muito alterada ou uma glicemia aleatória bastante elevada. Ou aqueles pacientes que têm uma hemoglobina glicada também muito elevada. Quando o assunto é insulina, a prova do SUS é muito mobral, assim, cobra coisas muito básicas. Em geral, o que ela explora é que você saiba o que é uma insulina bolus e o que é uma insulina basal. A insulina basal é aquela que simula a nossa secreção diária basal de insulina, como a degludeca, como a glargina, como a detemir,
como a NPH, que tem um comportamento mais insatisfatório em relação às outras, mas é o que a gente tem disponível no sistema público de saúde, certo? Enquanto a minha insulina bolus é aquela que faz pico de ação e deve ser utilizada antes das refeições, como a Lispro, a Asparte ou mesmo a regular, que é a que a gente tem disponível no sistema público de saúde. Como eu vou memorizar cada uma? Lembra que as insulinas bolus, elas reduzem a glicemia pós-prandial. Aqui não precisa saber ajustar a glicemia. O que eu preciso saber é reconhecer quais são as insulinas com comportamento de redução da glicemia pós-prandial. E aí eu lembro do Seninha, eu lembro de todas as insulinas que têm S no nome. Lispro, Asparte e Glulicina são as insulinas de ação rápida, tipo Seninha. No SUS, a gente tem a insulina regular, que tem um tempo de ação um pouco maior, um início de ação um pouco mais atrasado, então ela deve ser feita com mais antecedência em relação à alimentação do meu doente, certo? Do outro lado, eu tenho a insulina basal, que é aquela que diminui, reduz a glicemia de jejum e a glicemia pré-prandial, antes da refeição do meu doente. Quais são essas insulinas? São as outras. Então, lembro que no meu Sistema Único de Saúde eu tenho disponível a NPH, mas no sistema privado ou para casos específicos eu tenho medicações de alto padrão, insulinas de ações longas que podem ter uma única picada diária, por exemplo, a Detemir, Degludeca e a Glargina. Não preciso saber mais detalhes além disso. Dificilmente na tua prova do SUS vai explorar, certo? Fica atento. Na véspera da prova, a gente tem os dicas de última hora em que a gente dá um bizu, fluxograma, coisa rápida do que vocês têm que levar para memorizar para a prova. E não esquece que na data depois da prova, a gente tem a nossa live de correção. Aqui no canal do YouTube tem live de correção de todas as provas que já rolaram. É importante principalmente vocês darem uma olhadinha naquelas provas com característica, com um aspecto parecido com o do SUS São Paulo, como o IANSP, como o Einstein, a depender do ano da prova, como o SUSinho, que ainda não rolou também, mas é importante vocês darem uma olhada em provas antigas para poder ter feeling ou ter um treinamento mais amplo das questões, certo? Não esquece, vocês se prepararam até aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação de vocês e no dia 1º de março vai estar todo mundo vivendo a residência dos sonhos, certo? Beijão, a gente se vê! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.